Bom dia, pessoal. São agora 00:30. Eu levantei aqui para orar. Eu estava aqui lendo a Bíblia e Deus falou algo tão forte comigo que eu queria compartilhar com você. Olha que forte isso. Atos capítulo 23, versículo 10. Tomando um vulto a celeuma. Celeuma significa um alvoroço, uma algazarra, um barulho, uma discussão, eles entraram em contenda com Paulo, o apóstolo Paulo. Aí aqui diz, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. O que acontece? Se levantou ali uma discussão, uma algazarra, um alvoroço, e eles bateram em Paulo, espancaram Paulo, deram uma surra em Paulo. E quando eles viram o que eles fizeram com Paulo, e eles perceberam que aquele ali era Paulo, que foi o grande comandante do exército, eles temeram, ficaram com medo e apavorados, mandaram prender ele na fortaleza. Só que o interessante aqui é que Paulo não revidou. Paulo era habilidoso, ele era comandante de guerra, ele tinha habilidades, mas ele não reagiu de maneira nenhuma. E ele foi colocado na fortaleza. Agora, olha que bacana isso, olha que forte isso, no versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, o que eu entendo aqui? Que quando a pessoa ela conta com a habilidade dela, ela vai sozinha. Mas quando ela conta com a coragem, o Senhor Jesus se coloca do lado dela para defender. E Jesus aqui se colocando do lado de Paulo, e ele se coloca do seu lado, você que tem coragem para fazer o que é certo. Jesus se colocando ao lado de Paulo, disse para ele assim, Paulo, coragem, porque da mesma forma que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você ainda vai lá para Roma dar testemunho de mim lá em Roma. Ou seja, a sua vida não parou aí, o seu propósito não para por aqui. O propósito que eu tenho na sua vida, o propósito que eu tenho para você, não para por aqui. Essa surra que você tomou, essa situação que aconteceu com você, o que fizeram com você, não vai te parar. Porque da mesma forma que você deu testemunho de mim em Jerusalém, deixando de contar com a sua habilidade para contar com a coragem, você também vai dar testemunho de mim lá em Roma. E olha o que o apóstolo Paulo fez, foi ele que escreveu o livro de Romanos. Ele ganhou os romanos para Jesus. Então o que eu quero dizer para você, meu amigo? Coragem para você não negociar seus princípios, não negociar seus valores. Coragem para não contar com a sua própria habilidade, mas contar com Deus. Coragem para ser justo, coragem para ser fiel, coragem para ser honesto, coragem para ser verdadeiro, coragem para dizer não quando tiver que dizer não, coragem para falar o que tiver que falar quando for necessário falar, coragem para fugir do pecado, coragem, porque Deus
ele conta com quem é corajoso, com aquele que conta com a sua coragem. Jesus foi corajoso. Jesus enfrentou tudo aqui na terra, enfrentou a cruz, enfrentou a morte, enfrentou o pecado, enfrentou o inferno. Jesus foi corajoso. Sem coragem, o propósito de Deus não se cumpre na nossa vida. Temos que ter coragem. José teve que ter coragem para passar o que ele passou. Abraão teve que ter coragem. Josué teve que ter coragem. Moisés teve que ter coragem. Todos que tiveram coragem, Davi teve que ter coragem. Deus pôde cumprir o propósito dele na vida desses homens. E você? Você tem coragem para fazer o que tem que ser feito e para deixar de fazer o que precisa que se deixe de ser feito? Você tem coragem? Coragem para assumir o seu propósito diante de Deus e não desistir da sua caminhada com Jesus? Então pense nisso, guarda essa mensagem, coragem. Deus abençoe.